Este livro foi gravado mediante autorização da editora nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Lido por Flávio Carnevale Filho, em outubro de 2003. Genaro. Mers ont-tu, Corneille. Genaro, dormes ou embebes-te no sabor do último trago do vinho, da última fumaça do teu cachimbo? Não. Quando contavas tua história, lembrava-me uma folha da vida, folha seca e avermelhada como as do outono e que o vento varreu. Uma história? Sim, é uma das minhas histórias. Sabes, Bertrand, eu sou pintor. É uma lembrança triste essa que vou revelar, porque é a história de um velho e de duas mulheres, belas como duas visões de luz. Godofredo Walsh era um desses velhos sublimes, em cujas cabeças as cãs semelham o diadema prateado do gênio. Velho já, casara em segundas núpcias com uma beleza de 20 anos. Godofredo era pintor. Diziam uns que este casamento fora um amor artístico por aquela beleza romana, como que feita ao mode das belezas antigas. Outros criam-no com paixão pela pobre moça que vivia de servir de modelo. O fato é que ele a queria como filha, como Laura, a filha única de seu primeiro casamento. Laura, corada como uma rosa e loura como um anjo. Eu era nesse tempo moço. Era aprendiz de pintura em casa de Godofredo. Eu era lindo, então, que 30 anos lá vão, que ainda os cabelos e as faces me não haviam desbotado como nesses longos 42 anos de vida. Eu era aquele tipo de mancebo ainda puro do ressombrar infantil, pensativo e melancólico, como o Rafael se retratou no quadro da Galeria Barbifini. Eu tinha quase a idade da mulher do mestre. Nausa tinha 20 e eu tinha 18 anos. Amei-a, mas meu amor era puro como meus sonhos de 18 anos. Nausa também me amava. Era um sentir tão puro. Era uma emoção solitária e perfumosa como as primaveras cheias de flores e de brisas que nos embalavam aos céus da Itália. Como eu o disse, o mestre tinha uma filha chamada Laura. Era uma moça pálida, de cabelos castanhos e olhos azulados. Sua tez era branca, só às vezes, quando o pejo a incendia, duas rosas lhe avermelhavam a face e se lhe destacavam no fundo de mármore. Laura parecia querer-me como a um irmão. Seus risos, seus beijos de criança de 15 anos eram só para mim. À noite, quando eu ia deitar-me, ao passar pelo corredor escuro com minha lâmpada, uma sombra me apagava a luz e um beijo me pousava nas faces, nas trevas. Muitas noites foi assim. Uma manhã, eu dormia ainda, o mestre saíra e Nausa fora à igreja, quando Laura entrou no meu quarto e fechou a porta. Deitou-se ao meu lado. Acordei nos braços dela. O fogo de meus 18 anos, a primavera virginal de uma beleza ainda inocente, o seio seminu de uma donzela a bater sobre o meu. Isso tudo, ao despertar dos sonhos alvos da madrugada, me enlouqueceu. Todas as manhãs, Laura vinha a meu quarto. 3 meses passaram assim. Um dia, entrou ela no meu quarto e disse: Genaro, estou desonrada para sempre. A princípio eu quis me iludir. Já não o posso. Estou de esperanças. Um raio que me caísse aos pés não me assustaria tanto. É preciso que cases comigo, que me peças a meu pai. Ouves, Genaro? Eu calei-me. Não me amas, então? Calei-me ainda. Oh, Genaro, Genaro. E caiu no meu ombro desfeita em soluços. Carreguei-a assim, fria e fora de si para seu quarto. Nunca mais tornou a falar-me em casamento. Que havia de eu fazer? Contar tudo ao pai e pedi-lhe em casamento? Fora uma loucura. Ele me mataria e a ela. Ou pelo menos me expulsaria de sua casa. E Nausa. Cada vez eu a amava mais. Era uma luta terrível essa que se travava entre o dever e o remorso. Laura não me falara mais. Seu sorriso era frio. Cada dia tornava-se mais pálida. Mas a gravidez não crescia. Antes mais nenhum sinal se lhe notava. O velho levava as noites passeando no escuro. Já não pintava. Vendo a filha que morria aos sons secretos de uma harmonia de morte, que empalidecia cada vez mais, o misérrimo arrancava as cãs. Eu, contudo, não esquecera Nausa, nem ela se esquecia de mim. Meu amor era sempre o mesmo. Era sempre noites de esperança e de sede, que me banhavam de lágrimas o travesseiro. Só às vezes a sombra de um remorso me passava, mas a imagem dela dissipava todas essas névoas. Uma noite, foi horrível, vieram chamar-me. Laura morria. Na febre murmurava meu nome, e palavras que ninguém podia reter, tão apressadas e confusas lhe soavam. Entrei no quarto. A doente conheceu-me. Ergueu-se branca, com a face úmida de um suor copioso.
Chamou-me. Sentei-me junto do leito dela. Apertou minha mão nas suas mãos frias e murmurou em meus ouvidos. Genaro, eu te perdoo tudo. Eras um infame. Morrerei. Fui louca. Morrerei por tua causa. Teu filho, o meu, vou vê-lo ainda, mas no céu. Meu filho que matei antes de nascer. Deu um grito. Estendeu convulsivamente os braços como para repelir uma ideia. Passou a mão pelos lábios como para enxugar as últimas gotas de uma bebida. Estorceu-se no leito, lívida, fria, banhada de suor gelado, e arquejou. Era o último suspiro. Um ano todo se passou assim para mim. O velho parecia endoidecido. Todas as noites fechava-se no quarto onde morrera Laura. Levava aí a noite toda em solidão. Dormia? Ah, que não. Longas horas eu o escutei no silêncio arfar com ânsia. Outras vezes, afogar-se em soluços. Depois tudo emudecia. O silêncio durava horas. O quarto era escuro, e depois as passadas pesadas do mestre se ouviam pelo quarto, mas vacilantes, como de um bêbado que cambaleia. Uma noite eu disse a Náusea que a amava. Ajoelhei-me junto dela, beijei-lhe as mãos, reguei seu colo de lágrimas. Ela voltou a face. Eu criei que era desdém. Ergui-me. Então, Náusea, tu não me amas, disse eu. Ela permanecia com o rosto voltado. Adeus, pois. Perdoai-me se vos ofendi. Meu amor é uma loucura. Minha vida é uma desesperança. O que me resta? Adeus. Irei longe, longe daqui. Talvez então eu possa chorar sem remorso. Tomei-lhe a mão e beijei-a. Ela deixou sua mão nos meus lábios. Quando ergui a cabeça, eu a vi. Ela estava debulhada em lágrimas. Náusea, Náusea, uma palavra. Tu me amas? Tudo o mais foi um sonho. A lua passava entre os vidros da janela aberta, batia nela. Nunca eu a vira tão pura e divina. E as noites que o mestre passava soluçando no leito vazio de sua filha, eu as passava no leito dele, nos braços de Náusea. Uma noite, houve um fato pasmoso. O mestre veio ao leito de Náusea. Gemia e chorava aquela voz cavernosa e rouca. Tomou-me pelo braço com força, acordou-me e levou-me de rasto ao quarto de Laura. Atirou-me ao chão, fechou a porta. Uma lâmpada estava acesa no quarto de fronte de um painel. Ergueu o lençol que o cobria. Era Laura moribunda, e eu macilento como ela. Tremia como um condenado. A moça, com seus lábios pálidos, murmurava no meu ouvido. Eu tremi de ver meu semblante tão lívido na tela, e lembrei-me que naquele dia, ao sair do quarto da morta, no espelho dela, que estava ainda pendurado à janela, eu me horrorizara de ver-me cadavérico. Um tremor, um calafrio se apoderou de mim. Ajoelhei-me e chorei lágrimas ardentes. Confessei tudo. Parecia-me que era ela quem o mandava, que era Laura que se erguia dentre os lençóis do seu leito e me acendia o remorso, e no remorso me rasgava o peito. Por Deus, que foi uma agonia. No outro dia o mestre conversou comigo friamente. Lamentou a falta de sua filha, mas sem uma lágrima. Sobre o passado da noite, nem palavra. Todas as noites era a mesma tortura. Todos os dias a mesma frieza. O mestre era sonâmbulo, e pois eu não me cri perdido. Contudo, lembrei-me que uma noite, quando eu saía do quarto de Laura com o mestre, no escuro vira uma roupa branca passar-me por perto. Roçaram-me uns cabelos soltos, e nas lajes do corredor estalavam umas passadas tímidas de pés nus. Era Náusea, que tudo vira e tudo ouvira, que acordara e sentira minha falta no leito, que ouvira esses soluços e gemidos e correra para ver. Uma noite, depois da ceia, o mestre Walsh tomou sua capa e uma lanterna e chamou-me para acompanhá-lo. Tinha de sair fora da cidade e não queria ir só. Saímos juntos. A noite era escura e fria. O outono desfolhara as árvores e os primeiros sopros do inverno rugiam nas folhas secas do chão. Caminhamos juntos muito tempo. Cada vez mais nos entranhávamos pelas montanhas, cada vez o caminho era mais solitário. O velho parou. Era na fralda de uma montanha. À direita, o rochedo se abriu num trilho. À esquerda, as pedras soltas por nossos pés a cada passada se despegavam e rolavam pelo despenhadeiro. E instantes depois, se ouvia um som, como de água, onde cai um peso. A noite era escuríssima. Apenas a lanterna alumiava o caminho tortuoso que seguíamos. O velho lançou os olhos à escuridão do abismo e riu-se. Espera-me aí, disse ele. Já venho. Godofredo tomou a lanterna e seguiu para o cume da montanha. Eu sentei-me no caminho à sua espera. Vi aquela luz, ora perder-se, ora reaparecer entre os arvoredos nos zigue-zagues do caminho. Por fim, vi-a parar. O velho bateu à porta de uma cabana. A porta abriu-se.
Entrou. O que aí se passou, nem eu sei. Quando a porta abriu-se de novo, uma mulher lívida e desgrenhada apareceu com um facho na mão. A porta fechou-se. Alguns minutos depois, o mestre estava comigo. O velho assentou a lanterna no rochedo, despiu a capa e disse-me: Gennaro, quero contar-te uma história. É um crime, quero que sejas juiz dele. Um velho era casado com uma moça bela. De outras núpcias tinha uma filha bela também. Um aprendiz, um miserável que ele erguera da poeira, como o vento às vezes ergue uma folha, mas que ele podia reduzir a ela quando quisesse. Eu estremeci. Os olhares do velho pareciam ferir-me. Nunca ouviste esta história, meu bom Gennaro? Nunca, disse eu a custo e tremendo. Pois bem, esse infame desonrou o pobre velho. Traiu-o como Judas ao Cristo. Mestre, perdão, perdão. E perdoou o malvado ao pobre coração do velho? Piedade. E teve ele dó da virgem, da desonra, da infanticida? Ah, gritei. Que tens? Conheces o criminoso? A voz de escárnio dele me abafava. Vês, pois, Gennaro, disse ele mudando de tom. Se houvesse um castigo pior que a morte, eu te daria. Olha esse despenhadeiro. É medonho. Se o visses de dia, teus olhos se escureceriam e aí rolarias talvez de vertigem. É um túmulo seguro e guardará o segredo como um peito o punhal. Só os corvos irão lá ver-te. Só os corvos e os vermes. E pois, se tens ainda no coração maldito um remorso, reza tua última oração, mas que seja breve. O algoz espera a vítima. A hiena tem fome de cadáver. Eu estava ali pendente junto à morte. Tinha só a escolher o suicídio ou ser assassinado. Matar o velho era impossível. Uma luta entre mim e ele fora insana. Ele era robusto. A sua estatura alta, seus braços musculosos me quebrariam como o vendaval rebenta um ramo seco. Demais, ele estava armado. Eu era uma criança débil. Ao meu primeiro passo, ele me arrojaria da pedra em cujas bordas eu estava. Só me restaria morrer com ele, arrastá-lo na minha queda. Mas para quê? Eu curvei-me no abismo. Tudo era negro. O vento lá gemia embaixo nos ramos desnudos, nas urzes, nos espinhais ressequidos, e a torrente lá chacoalhava no fundo, escumando nas pedras. Eu tive medo. Orações, ameaças, tudo seria debalde. Estou pronto, disse. O velho riu-se. Infernal era aquele rir dos seus lábios estalados de febre. Só vi aquele riso. Depois foi uma vertigem. O ar que sufocava, um peso que me arrastava, como naqueles pesadelos em que se cai de uma torre e se fica preso ainda pela mão, mas a mão cansa, fraqueja, sua, esfria. Era horrível. Ramo a ramo, folha por folha, os arbustos me estalavam nas mãos, as raízes secas que saíam pelo despenhadeiro, estalavam sob meu peso e meu peito sangrava nos espinhais. A queda era muito rápida. De repente não senti mais nada. Quando acordei, estava junto a uma cabana de camponeses que me tinham apanhado junto da torrente, preso nos ramos de uma azinheira gigantesca que assombrava o rio. Era depois de um dia e uma noite de delírios que eu acordara. Logo que sarei, uma ideia me veio. Ir ter com o mestre. Ao ver-me salvo assim daquela morte horrível, pode ser que se apiedasse de mim, que me perdoasse. Então eu seria seu escravo, seu cão, tudo o que houvesse mais abjeto num homem que se humilha. Tudo, contanto que ele me perdoasse. Viver com aquele remorso me parecia impossível. Parti, pois. No caminho topei um punhal. Ergui-o. Era o do mestre. Veio-me então uma ideia de vingança e de soberba. Ele quisera matar-me. Ele tinha rido à minha agonia. E eu havia de ir chorar-lhe, ainda aos pés, para ele repelir-me ainda, cuspir-me nas faces, e amanhã procurar outra vingança mais segura? Eu humilhar-me quando ele me tinha batido. Os cabelos me arrepiaram na cabeça, e o suor frio me rolava pelo rosto. Quando cheguei à casa do mestre, achei-a fechada. Bati, não abriram. O jardim da casa dava para a rua. Saltei o muro. Tudo estava deserto, e as portas que davam para ele estavam também fechadas. Uma delas era fraca. Com pouco esforço, arrombei-a. Ao estrondo da porta que caiu, só o eco respondeu nas salas. Todas as janelas estavam fechadas. Nenhuma lamparina acesa. Caminhei tateando até a sala do pintor. Cheguei lá, abri as janelas e a luz do dia derramou-se na sala deserta. Cheguei então ao quarto de Náusea, abri a porta e um bafo pestilento corria daí. O raio da luz bateu em uma mesa. Junto estava uma forma de mulher, com a face na mesa e os cabelos caídos. Atirado numa poltrona, um vulto coberto com um capote. Entre eles, um copo, onde se depositara um resíduo polvilhento. Ao pé estava um frasco vazio.
Depois eu o soube. A velha da cabana era uma mulher que vendia veneno, e fora ela de certo que o vendera, porque o pó branco do copo parecia selo. Ergui os cabelos da mulher, levantei-lhe a cabeça. Era Nausa, mas Nausa cadáver, já desbotada pela podridão. Não era aquela estátua alvíssima de outrora, as faces macias e o colo de neve. Era um corpo amarelo. Levantei uma ponta da capa do outro. O corpo caído de bruços, com a cabeça para baixo. Ressoou no pavimento o estalo do crânio. Era o velho, morto também, roxo e apodrecido. Eu ouvi. Da boca lhe corria uma escuma esverdeada. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com.